Gálatas 3:11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Irmãos, eu gostaria de iniciar a reflexão desta manhã conversando com os irmãos um pouquinho sobre uma analogia. Então eu gostaria muito que você pensasse assim comigo. Nós estamos chegando na reta final aí, na verdade estamos na reta final de um ano, o ano de 2024. E logo, no mês de dezembro para o mês de janeiro, supõe-se, acredita-se que você e nós iremos tentar planejar o ano de 2025. Então, se você é como uma pessoa, como eu, por exemplo, eu vou tentar planejar os meses da igreja, os meses do lugar que trabalho, os meses com a minha família, as semanas, como eu vou tentar me organizar para que alguma coisa possamos fazer de relevante. Eu sou assim, toda virada de ano eu tenho ali um esquema, um propósito, um objetivo, o que quero ler, onde quero chegar, o que quero visitar, para onde quero viajar. São esquemas, planejamentos que você e eu fazemos, sempre na virada do ano. Não vamos colocar nessa categoria a questão da dieta, porque isso aí já não dá certo. Mas outras coisas talvez dá certo. Então a gente planeja estas coisas sempre na virada do ano. Mas suponhamos que então ali naquele calendário que tu está planejando, tu tem um dia especial. Um dia especial de uma pessoa especial. De uma pessoa que você ama, de uma pessoa que você dedica afeto, de uma pessoa que está presa nos teus pensamentos, de uma pessoa que você carrega no teu dia, de uma pessoa que você sonha com essa pessoa. É uma pessoa do teu convívio, é uma pessoa da tua intimidade, é uma pessoa do teu relacionamento, é uma pessoa da tua vida, afeta você e você afeta essa pessoa. E aquele dia especial naquele calendário é um dia que você quer fazer o melhor para aquela pessoa. E chega aquele dia, você planejou, você arquitetou, você correu atrás, você envolveu outras pessoas para oferecer o melhor para aquela pessoa naquele dia. E quando você chega com um presente para aquela pessoa recebe aquele presente. Talvez ela já esperava alguma coisa de você, mas ela não esboça tanto alegria, ela não esboça tanto entendimento, ela não esboça ali tanta felicidade. Ela pega o presente e começa então a rasgar logo de cara, com toda a brutalidade, o papel de presente, e mostra para você que não houve interesse. E talvez era um presente que você construiu, e ela desconstrói o presente, e o ambiente que você ornamentou com tanto sacrifício, ela também desconfigura toda a ornamentação que você ali então se dedicou. A pergunta que eu faço sobre isso, sobre essa alegoria, sobre essa figura de linguagem, sobre essa parábola, não sei como você quer chamar, é a seguinte: como você se sentiria diante dessa pessoa? Que sentimento iria pairar dentro da tua mente, onde você se dedicou para poder oferecer o melhor para aquela pessoa, e de repente aquela pessoa jogou um balde de água fria? Parece que aquela pessoa, ao desconstruir o que você construiu, tanto no quesito presente, como no quesito ornamentação do ambiente que você preparou, parece que aquela pessoa, ela queria um mérito. Ela queria fazer com você. Ela queria que você tivesse consultado ela, para que você oferecesse uma surpresa para ela. Mas se você consultasse ela, não seria surpresa. Não seria um presente teu, seria uma iniciativa dela também. Então como você se sentiria? Você se sentiria mal? Você se sentiria ofendido? Como você se sentiria em relação às suas emoções, seus sentimentos? Aquela pessoa não valorizou o teu esforço. Então quando eu penso nessa parábola, nessa alegoria, eu tento imaginar que foi mais ou menos isso que aconteceu com as igrejas da Galácia, quando Paulo escreve a carta ou o livro ou a epístola chamado Gálatas. Porque quando Paulo está escrevendo, me parece que é justamente sobre estas coisas que Paulo está falando. Existe um Deus no céu, um Deus eterno, um Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Um Deus que Jesus ele desmistificou, um Deus que Jesus ressignificou, pois o contato, o relacionamento que a humanidade tinha com Deus era justamente com isso, com um Deus.
Um Deus que parece que serve a nós, um Deus que parece que sempre está para nos abençoar. É para isso que serve Deus. Para que serve Deus? Para nos curar. Para que serve Deus? Para resolver o problema do meu filho. Para que serve Deus? Para me abençoar. Para que serve Deus? Para abrir uma porta. Isso é Deus, isso é um ídolo, isso é um gênio da lâmpada. Então vem Jesus e tenta desmistificar isso. Vem Jesus e tenta ressignificar isso. Então ele diz: não, para com isso e chama de Pai. Meu Pai, teu Pai, nosso Pai, Pai nosso que estás no céu. E este Pai, ele então no calendário da eternidade, ele colocou um dia especial. Um dia em que ele enviaria o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, seu Filho, para dar de presente a mim e você, uma raça pecadora, uma raça que merece a morte, uma raça que é inimiga de Deus declarada. Pois é isso que significa pecado original. É um ato de rebeldia. Não são práticas de pecado, mas é o pecado. E o pecado é um ato de rebeldia, é um ato de rebelião, é um ato de disputa em relação a Deus. E esse ato de disputa em relação a Deus provoca práticas de pecado. Então são duas coisas diferentes. Nós éramos inimigos. Nós éramos pecadores, nós estávamos largados na morte, jogados no abismo da escuridão e das trevas. E esse Deus no calendário da eternidade preparou um dia de remissão, um dia de religação, um dia de perdão. Só que quando esse Deus, esse Pai, ele prepara esse calendário, esse dia no calendário da eternidade, você e eu recebemos esse presente. Me parece que nós desconstruímos esse presente. Me parece que nós desconstruímos todo o cenário que o Pai, ele então ornamentou e organizou para que você e eu simplesmente recebêssemos. É isso, irmão, presta atenção nisso, é simplesmente receber. Só que me parece que a ideia que paira na igreja, no ser humano, é a ideia do mérito. Deus não pode trabalhar sozinho. Eu tenho que trabalhar também para me salvar. Inclusive, o próprio Hollywood, a própria empresa de produção de filmes de primeira classe, de primeira linha, inclusive tem filmes que trabalham dessa forma, filmes de rendição, filmes de remissão, filmes onde a pessoa então ela cai em si depois de uma vida dissoluta, de uma vida de pecado, de uma vida torta. Essa pessoa então começa a fazer o certo para se auto-remir. É isso que está acontecendo em Gálatas. É isso que me parece que acontece em nossa igreja. Nós vamos ver que as nossas igrejas estão querendo ajudar Deus para nos salvar. E quando eu olho para Gálatas, eu vejo que a carta de Gálatas, a epístola de Gálatas é uma epístola vibrante, vívida, viva, eficaz, devido ao linguajar de Paulo. Paulo ali, para os irmãos terem uma ideia, no capítulo de número 5, nós vamos ver que Paulo fica tão revoltado por causa dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos ensinadores, que Paulo ele diz assim no capítulo de número 5 de Gálatas, eu não me recordo do versículo agora, porque eu não sou muito bom para recordar os números, mas Paulo diz assim: eu gostaria que esses que vos ensinaram mal fossem mutilados. Esse é Paulinho, calórico, sanguíneo. Chegou na igreja um povo que distorceu a verdade do Evangelho. Então ele tem um desejo, eu gostaria que eles se dessem mal. E a mutilação aqui é a castração. Eu gostaria que eles fossem castrados. É o desejo de Paulo para esses que infelizmente deturparam a verdade do Evangelho nas igrejas da Galácia. Mas quando eu olho para essa carta, eu vejo que nela está escrito o versículo que nós acabamos de ler: o justo viverá pela fé. Essa carta, ela tem uma grande conectividade, uma grande conexão com alguns livros da Bíblia. Por exemplo, Abacuque, Romanos e Hebreus. Porque nesses livros também está escrito: o justo
justo viverá pela fé. Em Abacuque está escrito no capítulo de número 2 e verso de número 4. Em Romanos, no capítulo de número 1, verso de número 17. E em Hebreus, no capítulo de número 10 e verso de número 38. Mesmo todas essas cartas, todos esses livros, falando a mesma coisa, o justo viverá da fé, ainda assim, cada livro pega uma parte e ensina uma parte desse versículo. Por exemplo, em Romanos, Paulo, quando cita o justo viverá da fé, Paulo dá ênfase na palavra justo. E tenta explicar o que é ser justificado. E tenta ensinar o que é ser justo. Em Hebreus, nós já vamos ver o escritor dar ênfase na palavra pela fé. Tanto que o capítulo de número 11 de Hebreus é justamente assim que se inicia, pela fé. Pela fé Baraque, pela fé Davi, pela fé Moisés. O célebre capítulo de número 11 do Hall da Fama dos Homens da Fé inicia-se dessa forma, pela fé. E em Gálatas nós vamos ver Paulo então explicar através do termo viverá. O que significa viver como um cristão pautado na fé e não pautado nas obras? Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: haverá futuro para uma igreja que larga a fé? Haverá futuro para um cristão que abandona a fé? Haverá futuro para um cristianismo que destrói as bases, as suas bases? E que base é essa? A fé. Existe cristão, existe cristianismo sem fé? Então, como será o futuro da igreja? Como será o futuro do cristão daqui 10, 20, 15, 30, 50 anos, 100 anos, sem fé, se nós continuarmos caminhando no ritmo que estamos caminhando, trocando a fé por obras, trocando a fé por subterfúgios? A carta aos Gálatas é a libertação do legalismo e do aprisionamento dogmático e religioso. É para isso que Paulo escreveu Gálatas, pautado talvez nas palavras do Cristo, quando Cristo, em Lucas capítulo 18 e verso de número 8, Jesus diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Jesus voltar, e Ele olhar para o teu interior, para o meu interior, para o interior da igreja brasileira, para a Lagoinha São Miguel Paulista, para as igrejas do Ocidente, para as igrejas no Oriente, quando Ele olhar para nós, Ele vai encontrar fé. A pergunta é: fé no quê? Ou fé em quê? E aí, então, nós encontramos Paulo escrevendo em Gálatas, capítulo de número 2, e verso de número 20, respondendo essa pergunta: fé em quê? Ou fé no quê? E Paulo então responde: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fé no quê? Fé em quê? Simples. A fé na salvação, a fé no Salvador. É esse tipo de fé que a igreja está deixando sair. É simples, irmãos, está muito fácil hoje você acompanhar as igrejas por aí, através dos reels da vida, dos stories da vida. Você quase não vê mais a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, a mensagem de um Salvador.
Então nós estamos trocando o teor da mensagem, as bases. Então fé no quê? A fé na salvação. Perceba, quando nós somos salvos do quê? De um perigo. Perigo, que perigo? A eternidade longe de Deus. Só existe uma vida, que é esta. Segundo Hebreus, depois disso aqui segue-se o juízo. Não existe reencarnação. Acaba aqui. E você tem que aproveitar esse momento para que você possa decidir por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o Salvador da raça humana. É Ele, somente Ele, que pode perdoar os nossos pecados. Então perceba que a fé de um cristão não é uma fé aleatória. Não é uma fé pautada em jogos. Não é uma fé pautada na sorte, não é uma fé alienada, não é uma fé sem fundamentos, não é uma fé sem objetivo, não é uma fé sem direção. Ela tem um início, Cristo, ela tem um fim, Cristo, porque está escrito em Filipenses capítulo 2, verso de número 13, porque de Deus é o querer, início, e também dele é o efetuar, fim. A fé cristã tem um início, a fé cristã tem um fim, mas a fé cristã também é uma praxis, ela é operante no decorrer do início ao fim, ela não morre. Essa fé na salvação não morre. Então eu repito novamente a pergunta: haverá futuro para uma igreja que abandona a fé? Porque do capítulo de número 2 ao capítulo de número 4, eu vejo Paulo escrevendo às igrejas que estavam na Galácia, falando justamente que a salvação, ela não vem por obras. Ela não vem do que eu faço, ou do que eu deixo de fazer. Ela vem exclusivamente pela fé. Só que como você e eu temos o pecado, então o que é que você e eu fazemos? Desconstruímos o presente de Deus e queremos dar uma ajuda a Deus. Então o que é que você e eu fazemos como cristãos? Nós criamos os programas gospel. É isso que fazemos. Reality shows gospel. É isso que fazemos. Então nós entupimos a nossa semana de oração, de cultos, de ensinamentos bíblicos, de ensaios, de filmes cristãos, tudo isso, de trabalho fora e dentro da igreja. Então a gente faz programas gospel, programas cristãos. E por favor, meus irmãos, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que não tem que ter ensaio. Eu não estou dizendo que não tem que orar, que não tem que ter escola de estudo bíblico. Eu não estou dizendo isso. Todas essas coisas são necessárias. E todas essas coisas são piedosas. É o que Paulo chama de bons costumes. E ele também adverte: não abandoneis os bons costumes. Não podemos deixar a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, os ensaios, porque temos que oferecer o nosso melhor dentro de nossas condições. Entretanto, a única ressalva que eu faço é o alerta que dou: nenhuma dessas obras salva. Tem gente que acha porque só que ensaia, e não falta em nenhum ensaio, garantiu o céu. Tem gente que acha porque só porque ora e ora mais do que o outro, o céu está garantido. Tem gente que se orgulha porque lê a Bíblia 2, 3 vezes no ano e acha que o céu está garantido. E ele se acha cheio do poder quando comparado ao outro. Eu não sei se você já assistiu aquele desenho, Cavaleiros do Zodíaco. Que tal os pobres coitados dos cavaleiros de bronze, tudo lascado no chão, cheio de ferimentos, cheio de dor, ensanguentado. Aí eles ouvem a voz da deusa Atena. E aí então sobe aquele cosmo, o poder, e eles vencem o mal. Há cristão que acha que é cavaleiro do zodíaco, está no chão, todo lascado, cheio de dor, cheio de ferimento, cheio de sangue. Aí ouve uma voz, e aí então acha que o poder emana como se fosse o cosmo dos cavaleiros do zodíaco.
As atitudes que você e eu fazemos não nos torna mais ou menos santo quando comparado ao outro. Isso aí são particularidades que você e eu temos com Deus dentro ali da piedade, dos atos de piedade, que são válidos, mas nenhum deles vão garantir o céu, nenhum deles vão garantir a salvação. Deixa eu te dizer uma coisa, o ato de salvar alguém partiu de Deus do mesmo jeito que o ato de criar partiu de Deus. Quem é que apontou uma arma na cabeça de Deus e disse assim, ó, cria aí? Ele resolveu criar. E quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos fez pautado na liberdade, e Ele sabia que um dia iríamos abandoná-lo. Deus tinha ciência disso, Deus não foi pego desprevenido, Deus não foi pego nas calças curtas, Deus sabia que nós iríamos cuspir na cara dele. Deus sabíamos que íamos dar mancada em muitas mancadas, Deus sabia que iríamos falar que Ele não existe. Deus sabia de tudo isso, e no entanto, mesmo assim, Ele resolve criar uma raça à sua imagem, à sua semelhança, que optou por esse caminho, mas Ele também criou, no caminho da eternidade, um plano de salvação que se chama Jesus Cristo, e a salvação não vem por nossa oração, a salvação não vem pelo nosso louvor, a salvação partiu de Deus. É um ato e uma iniciativa do próprio Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Esta é a verdadeira fé e a verdadeira liberdade cristã. Significa então, pastor, que se eu faltar numa quarta-feira, Deus não vai me punir, não, irmão. E se também você não entregar o dízimo esse mês, porque as coisas apertou, porque acabou o gás, estourou o cano da cozinha, e a privada quebrou, e tantas outras coisas aconteceram ao mesmo tempo, que é típico de nós. E aí então você pegou aquele valor para poder aplicar ali e resolver, significa que o devorador vai vir para a tua casa? Não, irmão, também não vai vir para a tua casa, porque nós estamos na graça, estamos na fé e na liberdade. Jesus nos salvou para sermos livres. Tudo isso é dogma e instituições de medo, e é isso que a religião faz. A religião te faz você se relacionar com uma entidade pautada no medo. Se fizer, ganhou, se não fizer, perdeu. Isso é religião. Pautado no medo, você se relaciona com uma entidade pautada no medo. O cristianismo não é assim. Você tem que ter compromisso, sim. Você tem que ter as suas práticas de piedade, sim. Mas Deus não vai te punir por mais ou por menos. Eu aprendi uma coisa com a parábola do filho pródigo. Deus não contabiliza crédito e Deus não contabiliza débitos. O filho pródigo é aquele filho que saiu, mas é filho. E o filho que ficou é aquele filho revoltado, com inveja e ciúmes, mas é filho. O filho que saiu está perdido, e o filho que está aqui dentro na casa do pai também está perdido. Ambos os filhos estão perdidos. Entretanto, quando o filho que está dentro da casa do pai, que acha que merece alguma coisa, que quer desconfigurar o presente do pai, ele diz, você nunca me deu nada. E o pai diz, pelo contrário, filho, tudo que é meu é teu, quem não aproveitou foi você. Eu não contabilizo créditos, porque você orou mais ou orou menos. Do mesmo jeito, aquele que saiu se acha indigno. E quando volta, volta triste. Eu não quero ser filho, eu quero ser servo. Não, mas você não é servo, você é filho. O que estava morto ressuscitou, é o que diz o Pai. Então eu não contabilizo débitos. Por que é tão difícil de vivermos pela graça? Por que é tão difícil de vivermos pela fé? Jesus te ama, irmãos, e qualquer coisa contrária a isso, considere como maldito. Ele te ama, e Ele te abriu um caminho, o véu foi rasgado. É essa a liberdade que fez com que Martinho Lutero começasse a escrever as suas teses, e começasse aquilo que você e eu chamamos de reforma protestante. Martinho Lutero era um camarada que viveu segundo a sua ótica, tentando encontrar a salvação pelas obras. Então tudo o que a igreja falava ele fazia. Jejum, ele estava. Oração, ele estava. Vigília, estava lá. Ler a Bíblia, ok. Teologia, fazia. Obras sociais, trabalhos e tudo mais. Mas o foco de Martinho Lutero era que tudo isso era para garantir a sua salvação. Mas quanto mais ele fazia, mais angústia sentia.
mais aflição sentia, porque não são as obras que nos salvam. O que nos salva é a fé em Jesus. Aflito, angustiado, este homem, Martinho Lutero, chega no seu líder, que tinha pouco conhecimento, porque a leitura da Bíblia, a leitura de algumas coisas era destinada somente ao clero na Igreja Católica. E quando ele chega e conversa com o seu líder agostiniano vira para ele e fala assim, ó, é o seguinte, Martinho, tire o foco da fé em você. Tire o foco de acreditar que é com você, que diz respeito a você, que é você que faz. Mas foca nas feridas do Cordeiro de Deus. Não é por nossas forças. Você não vai deixar de orar, de ler a Bíblia, de se comprometer, de servir, mas você vai mudar o foco. Não é mais para eu ser salvo. Eu faço porque já sou salvo. E porque eu sou salvo, eu vou fazer para poder engrandecer, porque nada do que eu fizer vai pagar o que Ele fez por mim. Mas eu quero que outras pessoas então sejam tocadas pelo meu ministério, por aquilo que Ele fez na minha vida. Se existe uma pessoa pecadora, se existe uma pessoa que não tem condição de nada, que é réu, que está condenado ao inferno, esse sou eu. Só que Ele me alcançou com a sua graça, Ele me alcançou com a sua misericórdia, e eu hoje posso ser livre. Eu hoje posso ser livre. Então não confunda, irmão, cada coisa no reino de Deus tem o seu lugar. A oração não justifica ninguém diante de Deus, mas a oração é a comunhão com Deus. O louvor não justifica ninguém com Deus, mas o louvor é o ambiente da adoração com Deus. A mensagem expositiva não justifica ninguém, mas a mensagem expositiva abre os nossos olhos e nos ensina. Então perceba, cada coisa dentro do reino de Deus tem o seu lugar. A salvação é mediante o Cordeiro que foi pregado na cruz do Calvário, e ponto. É por isso que Jesus diz, em Mateus capítulo de número 7, verso de número 21... nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então perceba, expulsar demônio não é obra de iniquidade, profetizar não é obra de iniquidade. Entretanto, Deus aqui caracterizou e Jesus disse, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Por quê? Fazendo o que fazemos não significa que o problema do pecado original, da rebeldia, da rebelião contra Deus foi solucionado. Só existe uma maneira de termos um acordo de paz com Deus, e se chama Jesus. O sangue dele derramado. Agora, esses que entenderam acerca da justificação e a fé e cada coisa no seu lugar, Paulo diz que esses, no capítulo de número 5 e 6 de Gálatas, eles vão produzir frutos. Como é que eu sei que alguém é salvo, ou justificado, ou vive pela fé? Porque esses produzem frutos, frutos do Espírito. É o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Porque em Gálatas capítulo de número 5, Paulo diz, andai em espírito. E quando Paulo diz andai em espírito, Paulo está dizendo e fazendo um paralelo, porque ele é judeu, com a expressão judaica acerca da lei, quando lá com Moisés, Deus dá a ordem, andai nos meus estatutos, andai no caminho da lei. Só que agora Paulo, escrevendo aos cristãos, ele pega essa tradição judaica e diz, existe um novo caminho, e esse caminho é o caminho da graça por meio de Jesus Cristo. Tanto que Jesus em João disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então Paulo lembra os cristãos da Galácia, existe um novo caminho que não é mais o da lei, não é mais o de Moisés.
O caminho agora é o caminho do Cristo, inaugurado pelo Espírito Santo. Então ande neste novo caminho, e vocês serão justificados e terão fé e produzirão frutos. Que frutos? Paulo escreve então em Gálatas 5:22 e diz: amor. Venhamos e convenhamos, irmãos. Para amar tem que ter fé. Para amar tem que ter fé. Porque se você não tiver fé, você não vai conseguir amar. E o que é amar? É querer o bem. Gostar é querer perto. Amar é querer o bem. Nem sempre quem ama gosta. Eu quero que você seja bem, que se esteja bem. Eu quero que você esteja bem, mas não precisa ficar muito perto de mim. Você aí, eu aqui, funciona legal. Se chegar muito perto de mim, vai estragar. Então eu desejo o melhor para a tua vida, amor. Jesus ensinou isso. O Pai é perfeito, porque Ele coloca a chuva e o sol para justos e injustos. Isso é amor, querer o bem. Querer perto é intimidade, é amizade, e isso é gostar. Então, para você querer o bem para quem te fez o mal, isso é amor, precisa de fé. Porque você não vai conseguir desejar o bem, você vai querer desejar o mal. E o que é engraçado é que o Paulinho que disse que queria que aqueles que ensinaram o mal, que fossem mutilados, castrados, é o mesmo Paulinho que depois, eu acho que eu dei mancada, mas não dá mais para pagar aqui. Aí ele ensina sobre o amor. Esse é meu amigo. É por isso que eu amo Paulo, é por isso que eu falo que Paulo é o meu pastor, porque ele me representa, porque é justamente isso que acontece comigo. Jesus, eu não tenho vontade de desejar o bem, você sabe disso. E deixamos de ser hipócritas, irmãos, é verdade. Tem gente que a gente não quer desejar o bem, irmãos. Mas para amar, a gente precisa de fé. Para ter alegria, precisamos de fé. Para ter paz, precisamos de fé. Para ter longanimidade, precisamos de fé. Longanimidade é você deixar, sabe? A pessoa está fazendo as coisas erradas, está fazendo, e ela volta, e você continua falando, e você é longânimo e benigno. Para ser bem, fazer o bem, precisa de fé. Para ter bondade, precisa de fé. Para ter fé, precisa de fé. Para ser fiel, tem que ter fé. Para ter mansidão, você precisa de fé, porque quem é o manso? O manso é o que tem força, que tem poder, que tem recurso para fazer alguma coisa para se vingar, e resolve não se vingar. É o cavalo. Você bate no cavalo, você puxa a boca do cavalo, você direciona o cavalo no cabresto, você bate na barriga do cavalo, o cavalo é mais forte que você, um coice dele tu voa. Mas ele é manso, ele tem poder para fazer, mas não faz, isso é mansidão. Por isso que quando Pedro corta a orelha do soldado lá, aí Jesus disse, mas você está fazendo o que aí, irmão? Você é louco, guarde essa espada. Você acha que eu não podia orar e Deus mandava todas as legiões de anjos para me proteger? Você acha que eu não podia fazer isso? Você acha que eu vou precisar de você, Pedro, para me proteger? Jesus é manso, ele tem poder, condição, recurso, entretanto optou por não fazer, por não agir por vingança. Para ser temperante precisa de fé. E contra essas coisas, ou seja, o caminho do Espírito, contra essas coisas, contra esses frutos, não há lei. Não há lei. Então haverá futuro para uma igreja que abandona a fé e a justificação por meio do sangue de Jesus, para tentar por subterfúgios alcançar o céu? Não sei. Eu oro para que nos firmemos na justificação e na fé, e para que essa seja a nossa mensagem, para que essa mensagem se esparrame para o futuro, e alcance os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Oro para que entendamos que no reino de Deus cada coisa tem o seu lugar. Oro para que entendamos que o que fazemos, fazemos porque Cristo ressuscitou. Então é uma expressão de gratidão, mesmo sabendo que nada vai pagar.
é uma expressão de gratidão. Oro para que você e eu entendamos que a salvação vem única e exclusivamente pelo sangue do Cordeiro. Que Deus os abençoe.